Esta é a história do dia da Rádio Observador. Será possível um aumento salarial de 20% em 4 anos? O que implica um aumento de 20% do salário médio no nosso país. Esta é a meta que nos temos que propor e esta é a meta que nós temos de ser capazes de conseguir coletivamente alcançar. António Costa falava perante uma plateia de jovens. O primeiro-ministro abriu o Encontro Nacional de Associações Juvenis em Vila Real de Santo António, no Algarve, e traçou esta meta: um aumento dos salários, em média, de 20% nos próximos 4 anos. Mas não concretizou como. É certo que o Estado pode e deve ajudar com políticas públicas a aumentar o rendimento disponível das famílias e, em particular, dos jovens, enquanto as empresas fazem este esforço de aumento significativo dos salários que pagam. O objetivo do governo é aumentar o peso dos salários no PIB de 45% para 48%, o valor de referência na União Europeia. Isto representa um aumento de 20% no ordenado? Esta é uma meta alcançável? E como? Hoje vou conversar com o professor de Economia e comentador da Rádio Observador, Luís Aguiar Conraria. Bem-vindo, Luís. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer. Luís, António Costa está a falar de salários, mas estamos a falar de que salários? Do médio ou do mediano? Ou de todos, não é? Quer dizer, eu acho que ele foi ambíguo e ele próprio também, nestas suas declarações, não terá ainda pensado bem no que quer dizer. Mas estivemos a falar do salário médio, como a média de todos os salários. O salário médio em Portugal andará na casa dos 1.300 euros, 1.300 e poucos euros, valores brutos. Estou sempre a falar em valores brutos. Mas para subir esse salário médio, pode-se subir esse salário médio de várias formas. Pode subir os salários mais baixos, podem subir todos, ou se subirmos só os salários mais altos, o salário médio também sobe. Se alguém ganhar 10 euros e outra pessoa ganhar 20, se o de 20 passar para 30, a média aumenta. Quem ganha menos é que fica na mesma. Portanto, sendo um governo socialista, à partida estará mais preocupado com as classes médias e as médias baixas. E o mediano? O salário mediano é o salário da pessoa que fica ali no meio. Imaginemos que ordenamos os portugueses, os mais mal pagos até aos mais bem pagos. Aquele que estiver exatamente no meio é o mediano. Ok? E nesse caso, se nós aumentarmos o salário das pessoas mais altas e não o daquela pessoa do meio, o salário mediano não aumenta. Digamos que um aumento do salário do treinador do Benfica aumenta o salário médio português, mas não tem nenhum impacto no salário mediano. Para alterarmos o salário mediano, temos de conseguir subir os salários da metade mais baixa dos rendimentos. E, Luís, qual é o valor desse salário mediano? Em 2021 eram quase 1.000 euros, portanto neste momento deve estar nos 1.000 euros, mais euro ou menos euro. Na União Europeia, o peso dos salários no conjunto da riqueza nacional é de 48%. Em Portugal, o peso dos salários no conjunto da riqueza nacional é de 45%. E, professor Luís Aguiar Conraria, o que é que isto quer dizer? Os salários têm um peso de 45% no PIB. Essa pergunta é técnica. E nós, nas aulas de macroeconomia ou de contabilidade nacional, perdemos sempre as primeiras semanas a calcular o PIB de acordo com várias perspectivas. Quando nós falamos em PIB, é o Produto Interno Bruto, que é o que é produzido em Portugal, e ao valor a que as coisas são vendidas. Portanto, é o valor do que é produzido em Portugal num ano. E depois há uma série de identidades contabilísticas que nos permitem ligar isto ao rendimento das pessoas. Portanto, nós podemos para calcularmos o que é produzido num país, podemos calcular o valor dos produtos vendidos durante um ano, mas também podemos, em vez disso, calcular o total dos salários
mais os juros que foram pagos, mais as rendas, mais os lucros, ou seja, somar os rendimentos. Nesse caso estamos a calcular o que é produzido internamente via rendimento, estamos a somar os rendimentos todos. Depois, estas identidades, PIB, por exemplo, Produto Interno Bruto ou Rendimento Interno Bruto, não são exatamente iguais, mas são muito parecidas, portanto, são muito próximas umas das outras, é só preciso fazer alguns acertos. São aqueles acertos que se fazem em perguntas de exame, mas que não faz sentido estarmos aqui no programa de divulgação a distinguir isso. Mas, portanto, o que estamos a dizer é que no conjunto dos rendimentos que são distribuídos em Portugal durante um ano, o peso dos salários é de 45%. Ou seja, 55% vão para os outros fatores, como que se costuma designar o capital, mas pronto, para rendas, juros e lucros. Ou seja, a média europeia é de 48, para conseguirmos aproximar este valor, os salários têm de aumentar, é isso? Quer dizer, aqui há formas diferentes de lá chegar. Uma forma seria aumentarmos os salários. E se os aumentássemos em cerca de 7%, digamos que agora que hoje todos os salários aumentavam em Portugal 7%, automaticamente chegaríamos aos 48%, igual à média europeia. Isso é uma forma, mas há outras formas. Outras formas é, por exemplo, reduzindo a taxa de desemprego. Se reduzirmos a taxa de desemprego, há mais pessoas a trabalhar. Portanto, existe logo há mais salários. Que vai para rendimento. Exato, que vai para salários. Outra forma é aumentar a taxa de participação das pessoas. Portanto, pessoas que não trabalham e que não querem trabalhar, portanto, não fazem parte da população ativa. Por exemplo, o exemplo que tipicamente, agora já não se usa muito este exemplo, que já não é politicamente muito correto, mas antigamente o exemplo que se dava era as mulheres domésticas, que não estão a trabalhar, não estão empregadas, bem, aqui não estão a trabalhar, estão, mas não estão empregadas, mas não estão à procura de emprego, portanto não contavam como desempregadas. Um aumento desta taxa de atividade, portanto, pessoas que estavam na população inativa e que começam a trabalhar, também será uma forma de aumentar o peso dos salários. Mas, claramente, o António Costa, quando fala no aumento de 20% do salário médio, está a pensar no aumento dos salários e não nas outras componentes. Isso significa, por exemplo, que num salário de 1.000 euros brutos, e aqui estamos sempre a falar em valores brutos, passaria para 1.200? Exato. É isso mesmo. É esta a conta? Se todos aumentassem 20%, seria isso. Se eu estiver a pensar simultaneamente em reduzir as desigualdades, então poderá ser os salários mais baixos aumentarem mais e os salários mais altos aumentarem menos. Mas de forma que em média seja 20%. Portanto, é isso, é mesmo isso, não há aqui nenhum outro segredo. Nós temos que ter um acordo de médio prazo no horizonte desta legislatura sob a perspectiva. E o Primeiro-Ministro diz também que o Estado não se quer pôr fora desta equação. Mas, afinal de contas, o que é que pode fazer, se estamos aqui a falar de salários, por exemplo, no privado, não é? Agora entramos no domínio de tentar perceber o que é que António Costa estava a falar, não é? E aqui confesso que me parece difícil. E parece-me difícil por vários motivos. Um deles é o da inflação, mas se calhar falamos isso mais à frente. O outro tem exatamente a ver com isso que acabaste de dizer, que é o Estado não se quer pôr fora da equação, mas o aumento dos funcionários públicos é de 0,9%. O mesmo governo que tentou atribuir, portanto, praticamente o 0, qualquer coisa de aumento na administração pública, onde tem responsabilidades particulares, o mesmo governo que recusou um aumento intercalar do salário mínimo nacional, é o mesmo governo que vem dizer que lá para 2026 é possível, enfim, tanto um aumento de salário de 20%. E não pode decretar aumentos no privado, não é? Pode o do salário mínimo, mas não mais do que isso. Mas é que, vamos ver, se nós queremos... aqui as contas, isto não é preciso um economista para fazer as contas, são contas de mercearia. Se nós queremos aumentar o peso dos salários no PIB... a não ser que houvesse um aumento do número de pessoas a trabalhar, portanto, vamos trabalhar com uma população trabalhadora constante, vamos trabalhar com esse pressuposto, a única forma que há de aumentar o peso dos salários no PIB é ter os salários a crescer mais do que o PIB. É a única forma. Enquanto isto não acontecer, o peso dos salários diminui, não aumenta. Portanto, se para este ano, em 2022,
o PIB deve aumentar qualquer coisa como 10, 11%. Estou a falar do PIB nominal, o que tem em conta, portanto, o que incorpora a inflação. Aumenta 10, 11, 12%. E os funcionários públicos são aumentados em 0,9%. Deve ter um bocadinho mais, porque depois há as progressões na carreira e tal. Mas, portanto, para aí 2%. Se o setor privado fizer o mesmo que o setor público, o peso dos salários cai e cai abruptamente no PIB. Nem sequer não é pouco sequer, é muito. Eu posso fazer aqui as contas. Portanto, o PIB crescer, fazendo as contas, a 10%. E se os salários aumentarem tanto como na função pública, que devem andar, considerando as progressões na carreira, qualquer coisa como 2%, o que acontece é uma queda do peso dos salários de 45% para 42%. E, portanto, eu não consigo perceber muito bem qual é o papel do Estado aqui, quando, se as empresas fizerem o que o Estado está a fazer, a consequência é, em vez de passar de 45 para 48, vamos passar de 45 para 42. Ou seja, em vez de aumentarmos 3, diminuímos 3. Sim, Portugal tem de aumentar os salários. Mas Portugal não aumentará os salários pelo Primeiro-Ministro dizer que acha boa ideia que as empresas aumentem os salários, enquanto no orçamento do Estado mantém os salários absolutamente congelados e recusa mesmo aumentos intermédios para o salário mínimo nacional. E Luís, e seria possível, aqui, olhando para aquilo que seria o papel do Estado, aumentar os salários através da diminuição da carga fiscal, por exemplo, ou isto não faz sentido nenhum? Quer dizer, faz sentido no salário líquido, não é? Portanto, o salário líquido aumenta, mas nestas contas, agora tinha de ir rever as minhas aulas, sinceramente, mas nestas contas não parece que faça diferença, porque aqui a conta é a soma dos salários brutos e não líquidos. Nesta conta dos 48%, dos 45%. Mas, pronto, mas sem ter a certeza absoluta. Falaste aí do salário mínimo. O salário mínimo está a aproximar-se do salário mediano. Isso é um problema? Isso não é um problema em si mesmo, isso é o sintoma de um problema. Ok? Portanto, isso não é propriamente a doença, isso é a febre. Portanto, não devemos confundir aqui as coisas. O facto do salário mínimo estar próximo do mediano, à partida, o que quer dizer é que alguma coisa está a funcionar mal na economia. Ou os salários estão muito baixos e deviam ser mais altos, ou seja, o salário mediano devia ser mais alto. Ou o salário mínimo não está de acordo com a realidade do mercado de trabalho e está-se a ter políticas demasiado voluntaristas. Eu diria, dado que a taxa de desemprego está tão baixa e tem vindo a baixar, que não parece que o problema seja o salário mínimo ser demasiado alto. Portanto, eu acho que em Portugal, se calhar, temos salários mais baixos do que deveriam ser, o que quer dizer que, se calhar, as empresas tinham margem para pagar um bocadinho melhor do que aquilo que pagam. Não sei dizer se os 7 ou 8% necessários para atingir os tais 48%, isso não sei dizer, mas parece que há aqui algum poder de mercado que as empresas estão a explorar para manterem os salários demasiado baixos. Mas, Luís, vamos aqui voltar à mercearia. Se eu tiver a mercearia e não for capaz de vender mais, como é que vou conseguir pagar mais aos empregados da mercearia? Se não conseguires pagar mais, se não conseguires vender mais, não consegues. Ponto final. Agora, o que eu te estou a dizer é que o facto de o salário mínimo ter aumentado tanto nos últimos 5, 6 anos, o salário mínimo tem vindo a aumentar com bastante robustez desde o último ano do governo de Passos Coelho. Portanto, já lá vão 6, 7 anos. Mesmo durante o ano da pandemia, ou os anos da pandemia, quando o PIB até caiu em 2000 e caiu bastante, os salários mínimos foram atualizados. E que mesmo assim o desemprego tem vindo a cair e está em valores recorde baixos, não é? Portanto, o recorde não é de sempre, mas das últimas décadas, estão em 5,8%. Isso indica que as empresas têm conseguido pagar os salários mínimos que lhe têm sido impostos. E, portanto,
quando há 3 ou 4 ou 5 anos diziam que não era possível, afinal foi. E a inflação? A inflação que também é algo que está agora na ordem do dia, está a subir bastante. A inflação poderá, de alguma forma, anular os efeitos de eventuais subidas nos salários? Pois, esse é o outro lado da declaração de António Costa que também não se percebe quando ele fala em aumentos de 20%. A inflação este ano, quer dizer, acho que já ninguém minimamente realista diz que prevê que seja inferior a 6%. Digamos 5%. Eu prevejo uns 7%, mas vamos admitir como 5%. Ora, se a inflação se mantiver a estes níveis até 2026, um aumento de 20% até 2026 não é nada. É um aumento real de 0%. Porque na prática depois não se vai sentir, porque aquele cabaz que comprávamos com 100 euros vai custar 107, se for... Vai custar 107 no próximo ano, se for 7%, ou 105 se for 5%, mas no próximo ano e depois no ano a seguir, Portanto, António Costa falou em 2026, certo? Exatamente. Portanto, deixa cá ver, em 2026 estamos a falar de 4 anos. Portanto, uma inflação de 5% ao ano traduzir-se-ia em uma coisa que agora custa 100, em 2026 custará 121. Portanto, um aumento de 20% até é uma descida do salário real e não um aumento. Ou seja, eu não sei de que é que ele está a falar. Porque se ele estiver a falar dos salários reais, então um aumento, ou seja, acima da inflação, de 20% acima da inflação, então isso é um aumento também bastante forte, quer dizer, parece-me que é muito ambicioso. Ou seja, se eu interpreto como aumento dos salários nominais, parece muito pouco ambicioso. Se eu interpreto como aumento dos salários reais, parece-me demasiado ambicioso. Portanto, eu não sei, acho que ele ainda não pensou bem no que disse e tem de pensar melhor. A resposta à pergunta, é possível um aumento de 20% em média dos salários em Portugal em 4 anos, é, Luís? Em termos nominais, com certeza. Agora, em termos reais, não. Obrigado, Luís. De nada, foi um prazer. Luís Aguiar Conraria é professor de Economia e membro permanente do Fora do Baralho, um programa de análise política que vai para o ar às sextas-feiras, ao meio-dia, na Rádio Observador e que repete aos sábados, às 10 da manhã. Está também sempre disponível em podcast. Esta foi a História do Dia. Participaram também neste episódio o jornalista João Santos Duarte, a produção foi da Ana Domingues, a sonoplastia do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.